Olá, meus amados, meus amigos, muito bom dia. Eu sou Jorge Montezuma e volto aqui para lhe falar de 3 verdades importantíssimas para a sua vida espiritual. Antes de mais nada, eu vou te fazer um pedido que é muito importante para mim. Se por acaso você gostou desse vídeo, você se inscreva lá no meu canal. Aqui embaixo tem uma tarjeta vermelha e você se inscreva lá no meu canal para que você possa receber outros vídeos iguais a esse, se você gostou. Deixa o seu like, tem lá uma mãozinha com o dedo indicador, o dedo polegar virado para cima, clica lá, deixa o seu like, porque isso vai ajudar a fazer o nosso canal crescer e outras pessoas vão receber também essa mensagem que eu estou fazendo chegar até você nesse momento. Deixe seu comentário, tire sua dúvida, aquela preocupação que há muito tempo te incomoda e que você pretende esclarecer, vai lá, faça a sua pergunta, deixe o seu comentário, escreva o motivo pelo qual você discorda do que eu estou te dizendo, porque nós poderemos conversar e dirimir dúvidas. E também, se você quiser, para saber as coisas novas que eu vou colocar, vou publicar, e para você acompanhar, me siga lá pelo Facebook, Jorge Montezuma, ou então pelo Twitter, @Jorge Luiz Duarte. E assim você pode se inteirar bastante das coisas que eu vou passando aqui por esse canal. Eu normalmente libero um vídeo por semana. Não tenho ainda muita condição de acertar dia e horário, mas toda semana, até a sexta-feira, eu tenho um vídeo novo e você pode assistir. Pois bem, falaremos hoje das 3 coisas que é muito importante para a tua vida cristã. E essa diversidade de doutrinas que existem, existe uma criatividade, uma invenção, uma interpretação distorcida, uma coisa que chega a ser até uma certa maldade, ter até uma certa maldade em cima das coisas que ensinam acerca desses detalhes fundamentais que eu vou citar hoje para a sua vida espiritual, para o seu crescimento espiritual. Coisas que é extremamente importante para o seu relacionamento com Deus. Vamos lá. Número 1, eu quero falar sobre batismo com o Espírito Santo. É uma coisa que é muito difundida, é muito colocada, muito polemizada entre os pentecostais e principalmente entre os neopentecostais. Essa história de que você só é um cristão completo depois que você é batizado pelo Espírito Santo. Então, eu defendo a tese que só merece crédito as coisas que são devidamente fundamentado pelo texto bíblico. E nós vemos que no texto bíblico, lá na página, na carta que Paulo escreve aos crentes da igreja de Éfeso, no capítulo 1, versículos 13 e 15, ele diz o seguinte: e também nele que em vós estás, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória, amor para com todos os santos. Então, 2 palavrinhas desse texto eu gostaria de esmiuçar para que dúvida não fique. Primeiro, propriedade de Deus. Quando você se considera propriedade de Deus, quando você se transforma propriedade de Deus, dotação de Deus,
patrimônio de Deus, quando você entrega a sua vida para Deus, sua vontade para Jesus Cristo, através da confissão pública que Ele é seu Senhor, Salvador. Não sei se você sabe, Senhor significa dizer dono. Então, quando você aceita Jesus Cristo como Senhor, como dono da sua vida, você, aí vem a segunda interpretação, é selado. O que é selado? Selado é aquilo que não pode ser aberto, aquilo que não pode ser violado, aquilo que não pode ser tomado, senão o próprio dono. Você passa a ser parte do patrimônio divino, dotação divina. E só quem pode te manusear, te orientar, quem pode entrar no teu entendimento, no teu coração, a partir dele, é o Espírito Santo de Deus. Isso é considerado o batismo com o Espírito Santo de Deus. Então, meus amados, meus irmãos, meus queridos, aquele batismo que você desce na água, aquilo ali é um pacto público para quem interessar possa, que a partir do momento que você simbolicamente entra na água, você está mostrando para todos: eu morri para o mundo do pecado. E quando você ressurge da água, você está dizendo com atos: eu estou renascendo para Deus. Porém, o batismo do Espírito Santo acontece quando tu confessa com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor. E quando você toma disposição no íntimo do teu coração de entregar tuas mãos na mão do Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa te levar pelos caminhos das águas tranquilas, como diz o Salmo 23. Nesse momento você é batizado pelo Espírito Santo de Deus. E nesse momento você tem a outorga total de ordenar até para os demônios que eles te obedecerão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, qualquer outra coisa que te disser a respeito de segunda bênção, a respeito de batismo com o Espírito Santo, isso é tudo infundado, não tem fundamentação bíblica, isso é heresia, isso é maldade ou ignorância. Não creia. Não vá por esses ventos de doutrina. Não se deixe levar a coisas que não te aproximam de Deus. Só te coloca obstáculo para que seja frustrada a sua intenção, para que seja mais difícil o seu caminhar, para parecer cada vez mais com o teu Senhor, o meu Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que no momento em que eu coloco empecilhos na tua frente, no momento em que eu coloco coisas que você não vai conseguir alcançar na sua frente, uma segunda bênção que na verdade não existe. A Bíblia não fala dessa segunda bênção. Então vai ficar cada vez mais difícil de você chegar junto a Deus. E uma outra coisa muito importante. Paulo fala aos Efésios, no momento que você aceita Jesus Cristo, você é selado com o Espírito Santo. O que seria o batismo? Senão você receber uma investidura. O que seria o batismo? Senão você receber um link, um vínculo intransponível, interminável, incapaz de ser cortado com Deus. Porque uma vez que você recebeu o Espírito Santo de Deus, como selo da tua entrega total de vida ao Senhor Jesus Cristo, você é selado pelo Espírito Santo e a partir desse momento ninguém consegue te tirar da mão dele. Ninguém. Ninguém. Outra coisa eu gostaria de falar. A questão das línguas estranhas. Você deve ter ouvido muito falar isso, sobre as línguas estranhas, e inclusive a questão das línguas estranhas é característica marcante para o pentecostal que você recebeu a segunda bênção. E tudo que a Bíblia fala fundamentadamente sobre línguas estranhas encontra-se lá no Atos dos Apóstolos. Escreve aí, que é para você não esquecer, porque eu não vou ler o texto todo, porque vai ficar longo e enfadonho. Então depois você vai lá e confere o que eu vou dizer, que está lá no texto bíblico. Atos dos Apóstolos,
no capítulo de número 2. Então, era chegada a festa do Pentecostes. A festa dos Pentecostes era uma festa de comemoração à colheita. E nessa oportunidade foi a descida do Espírito Santo, que já havia sido prometido pelo Senhor Jesus Cristo. Eu vou para o Pai, mas lhe enviarei o meu Espírito. Então isso foi logo depois da ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. E ele, conforme prometeu, ele mandou que enviaria o Espírito Santo dele para nos orientar, nos dar discernimento, nos encorajar, nos dar consciência da justiça, da verdade, do pecado, do juízo. E conforme ele prometeu, ele mandou. E nessa oportunidade estavam os apóstolos. Eram em torno das 9 horas da manhã, e começaram a falar, e desceram sobre eles línguas separadas sobre cada um, como fogo, e encheu o lugar de fumaça, e aquele fenômeno sobrenatural aconteceu, e presente ali estavam mais de 13 povos de línguas diferentes. E Pedro e os demais apóstolos falavam, e cada um entendia segundo a sua própria língua. Nessa oportunidade foi que os apóstolos de Jesus Cristo falaram em línguas estranhas às suas línguas natural, a sua língua nativa. Pedro, por exemplo, falava um aramaico, que é nada mais que um dialeto do hebraico. Pedro era uma pessoa muito simples, então ele não era letrado, não era um poliglota, não era um intelectual igual a Paulo, que são pessoas de natureza distintas. E Pedro falava, e cada uma daquelas, pelo menos 13 nações diferentes que ali se encontravam, entendiam segundo a sua própria língua. Essa é a experiência bíblica da língua estranha. Essa é a experiência bíblica que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e eles falaram em outras línguas. Claro que nós já ouvimos falar em outras oportunidades, ou melhor, em outra oportunidade de pessoas que falavam língua. Aí você poderia até dizer, mas acontece que Paulo se referiu à língua estranha lá em 1 Coríntios 13. Referiu sim, mas Paulo ele estava sendo irônico com os crentes da igreja de Corinto, porque o que demonstra a Bíblia e o que mostra os registros era a igreja mais mundana que o Paulo criou. Infelizmente, até ele mesmo chegou a um ponto de lamentar de ter pregado o evangelho naquele lugar. Uma igreja tão mundana, uma igreja tão perversa, em que no momento da ceia um se embriagava com vinho e ficava rolando pelo chão como um porco, e o outro não tinha um gole para ceiar. Um se empanturrava de pão porque levava um cesto e o outro não tinha um beliscão para dar. Eram pessoas impiedosas, ignorantes, mesquinhas, que não tinha a mínima importância com seu irmão. Uma igreja tão mundana, cujo no seio dessa igreja um elemento tinha um caso íntimo com a mulher do próprio pai. Essa é a única igreja que alegou falar em línguas estranhas. Sabe na tua Bíblia? Encontre lá uma outra oportunidade que você ouviu falar de alguém falar em línguas estranhas. Coloque aí nos comentários que nós vamos conversar a respeito. Então, meu amado, meu amigo, não se deixe enganar. A língua estranha nada mais é de que a tentativa de mostrar que houve a segunda bênção, que houve o batismo com o Espírito Santo, que é uma invenção doutrinária de quem tenta se aproximar de Cristo, mas coloca tantos obstáculos que não consegue chegar. Coloca tantos obstáculos na tentativa de ser melhor que os demais que não consegue chegar. Então tem que fabricar características para que sejam diferentes dos demais. E quanto mais investem em característica, mais mendigam de amor. Quanto mais investem na tentativa de perfeição, mais mendigam de espiritualidade. Quanto mais fazem questão de ser importante, mais pobres ficam da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Meus amados, não se deixe levar por essas doutrinas hereges. Não se deixe participar por esses cultos pagãos
que os denominam de evangélicos. O Evangelho não diz nada disso. Paulo, lá na sua carta aos Coríntios, em reprimenda a essa igreja que lançou a moda da língua estranha, ele diz que, quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino, andava como menino. Agora, já que sou homem, adulto, deixei as coisas de menino. E no mais, restaram apenas 3 coisas: a paz, a esperança e o amor. Dos 3, o mais importante é o amor. E você pode observar, meu irmão, meu amado, meu querido, que nessas igrejas que pregam proselitismos, essas igrejas que se acham melhor do que todos, essas igrejas que se acham mais santos, essas igrejas que não admitem que são pecadores, apesar de arrependidos, são igrejas que lhe faltam conhecimento, igreja que lhe falta amor. Igreja que olham por cima do púlpito e vê o pobre coitado do ignorante, do carente do evangelho passar lá na rua e chama de ímpio. Ímpio é sinônimo de maldade. E o fato do sujeito não conhecer o evangelho do Senhor Jesus não faz dele um perverso. Não faz dele um maldoso. Não faz dele um ímpio. Ímpio é aquele que conhece e não leva o evangelho de Jesus Cristo, mas se preocupa em fazer pose para achar que é melhor do que os outros. Preste atenção nisso. Pegue o 2º capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos e leia com carinho. E você vai ver que um grande peso vai sair das suas costas porque você tem aprendido mentira. Você tem sido vítima de uma atuação farisaica. Era exatamente isso que a seita dos fariseus faziam aos demais. Colocavam-lhe sobre as costas pesos insuportáveis de carregar, mas eles mesmos não se ofereciam a fazê-lo. Não se dignavam a fazê-lo. Não se deixe levar por heresia. Não se deixe levar por mentira. Não participe de culto pagão. Busque o Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, de toda a sua força. Peça a Deus discernimento e sabedoria, porque Deus é bom e Ele vai dar. Por último, e em terceiro lugar, eu gostaria de falar sobre jejum. Jejum é um outro assunto muito importante e está fundamentado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, nos versículos de 14 a 17. Por ser um pequeno texto, eu vou fazer a leitura. Mateus 9, 14 a 17 diz exatamente o que segue. Então, vieram os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: porém, podem estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão que o noivo lhes será tirado. Nesse dia jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, pois semelhantemente o remendo rompe e o remendo rompe o vestido, e faz-se maior ruptura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, entorna-se o vinho e os odres se estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. O que Jesus estava querendo dizer com essa colocação e, por fim, com essa parábola, com essa figura de linguagem? Ele estava dizendo que os discípulos de João ainda não conheciam Jesus Cristo. E os fariseus muito menos. E por esse motivo, eles precisavam jejuar porque ainda estavam vivendo sob a promessa. Porém, os discípulos de Jesus Cristo já conviviam com o objeto da promessa. Já tinham recebido Jesus Cristo.
já andavam em intimidade com Cristo, já tinham a presença de Jesus Cristo em suas vidas. Por esse motivo não precisava jejuar. Porém, haveria dias em que o noivo, o Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas, já não estariam entre nós. Então, seria necessário jejuar. Só que, dito isso, eu gostaria de fazer uma consideração pela realidade atual. Você tem ouvido na igreja, pelo pregador, pelo teu pastor, que você tem que jejuar para comprar um carro novo, tem que jejuar para comprar uma casa nova. Isso é heresia, isso é mentira. Aí você tem que fazer jejum de Daniel, tem que fazer jejum de Adão, jejum de Jeremias, jejum de Zacarias, jejum de Judas Iscariote, jejum de Barrabás, jejum é jejum. Não existe esse tipo de jejum. Essa brincadeira bíblica, essa palhaçada religiosa não existe. Jejum é a forma que você usa para diminuir a tua carne, para enfraquecer a sua carne. Dessa forma, você vai fortalecer o seu espírito. E conforme disse o próprio apóstolo Paulo, quando eu estou fraco, então eu sou forte. Quando eu estou em necessidade, eu fico em dependência de Deus. Esse é o artifício do jejum. Porque quando você jejua, quando você se enfraquece, um fenômeno meio que espiritual, meio que biológico, você tem mais dependência de Deus. E quando você está na dependência de Deus, Ele dá ordem aos seus anjos que faça todo o que você precisar, porque Ele mesmo disse, tudo que pediste ao Pai, em meu nome, Ele atenderá. Mas para isso, é necessário que você esteja de coração contrido. É necessário que você esteja amolecido de coração, contrito de coração diante de Deus. É necessário que você esteja fraco no seu ego, no seu íntimo, na sua sensação de poder. É necessário que você reconheça que diante de Deus você é nada, porque Ele transformará de você um tudo. Então, meu amado, meu irmão, meu querido, guarde para você esses 3 ensinamentos. Estude na tua Bíblia, busque os textos que eu te falei. Não esqueça de estudar em Efésios 3,15, no Atos 2, Atos dos Apóstolos, livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Mateus, Evangelho de Mateus, de 14 a 17. Busque sabedoria de Deus. Sempre quando for estudar, ore a Deus, pedindo sabedoria através do seu Santo Espírito, para que Ele lhe dê discernimento. Não siga coisas que você ouviu falar, porque nós temos atualmente uma multidão de cegos querendo guiar cegos, embasado no título que um grupo de pessoas o outorgou, dizendo que é por parte de Deus. Não se deixe enganar. Não se deixe levar por caminhos tortuosos. Olha que Paulo disse que se descer um anjo do céu pregando uma outra verdade que não seja essa deixada pelos apóstolos, é considerado anátema, é considerado maldição. Não se deixe enganar. O texto bíblico diz, cuide para que ninguém vos engane. Buscai o Senhor Jesus Cristo com toda a força do seu coração. Esquece religiosidade. Esquece essas doutrinas psicodélicas e extravagantes. Isso não te leva a lugar nenhum. O texto bíblico foi deixado, ele é inteiro e eficaz para a salvação de todo aquele que crê. E que Deus possa abençoar a tua vida. Não se deixe enganar.